Fala, galera, professor e diretor do curso Direito Fácil, Neemias, situado no centro de Niterói, Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 500, sala 905. Hoje eu vou trazer uma das leis extravagantes, a Lei 8.072 de 1990, a lei que trata dos crimes hediondos. Vamos falar um pouco dessa lei para você que pretende fazer concurso público. Então vamos tentar ajudar a dissecar um pouquinho essa lei aí, já com as mudanças do pacote anticrime, da nossa Lei 13.964 de 2019. Enfim, vamos lá. A Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, em primeiro lugar, ela tem o seu rol taxativo, né? Toda lei que tem o rol taxativo é chamada de crime de catálogo. Então, a primeira informação, que é um rol taxativo, nós iremos falar que é crime hediondo, né? Tudo aquilo que está no artigo 1º e seus incisos com o parágrafo único, porque entrando no inciso 2º já não trataremos mais de crimes hediondos. Apesar que nós teremos ali o tráfico, a tortura e o terrorismo, que são equiparados a hediondos, né? Sofrem as sanções como se fosse. Vamos lá. Crime hediondo. Em primeiro lugar, crime hediondo são todos aqueles tipificados no decreto 2848 de 1940 do Código Penal, né? Consumados ou tentados. Então, todos aqueles incisos que nós teremos na Lei 8.072, seja ele consumado ou seja ele tentado, estaremos falando de crime hediondo. Antes da gente dissecar cada inciso dos crimes hediondos, vamos dar uma prévia aqui. Quais seriam os assuntos aí, os crimes a ser tratados? Nós teremos aí no inciso 1, né, falando sobre o homicídio, o inciso 1-A, falando sobre policídio, o inciso 2, hoje trazendo o roubo, com uma linha A, B e C, né, tratando de circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e a linha C, por fim, falando qualificado, né, pela lesão corporal ou morte. Aí vem o inciso 3º, a extorsão qualificada ali, que hoje é o artigo 58, parágrafo 3º, que inclusive a gente chama isso de sequestro relâmpago. O inciso 4º, falando sobre extorsão mediante sequestro. O 5, estupro, né, o artigo 213. O inciso 6, falando sobre estupro de vulnerável, né, o artigo 217-A. Depois a gente vai falar sobre o que? O artigo 5º, estupro. 6, o estupro de vulnerável. O 7, epidemia com resultado morte. 7-A, vetado. O 8, falsificação, corrupção, adulteração. O 8º vai falar sobre o que? Favorecimento da exploração sexual de criança ou de adolescente. Isso a gente vai ver que está lá no artigo 218-B do Código Penal. E aí, pacote de crime também, né? Agora, o 9º, nós vamos trazer a situação do furto qualificado pelo emprego de explosivo, o pacote de crime, né? Que é o artigo 155, parágrafo 4-A. E aí o parágrafo único que falava sobre genocídio, que é o artigo 1º, 2º e 3º do decreto 2889 de 1956. O genocídio, a gente falava que tinha o genocídio e tinha o posse ou porte ilegal de arma de fogo. E agora nós temos isso dividido em incisos. O parágrafo único nós teremos o inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Genocídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, que é o seu parágrafo 2º do artigo 16 da lei, né, 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. E aí depois nós falaremos do comércio ilegal de arma de fogo, o artigo 17 da referida lei, e crime de tráfico internacional de arma de fogo, que é o artigo 18, e por fim, organização criminosa, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Porque cuidado com a pegadinha que essa organização criminosa, para falar, organização criminosa para o fim de crime de extorsão, organização criminosa para o fim de peculato. Pergunta o candidato, extorsão é crime hediondo? Não. Peculato, artigo 312 do Código Penal, crimes próprios praticados por servidor público. Peculato é crime hediondo? Não. Então, se falar que hoje toda organização criminosa é crime hediondo, cuidado com essa maldade. Em seguida, a gente fala sobre o artigo 2º, né, que nós temos ali, né, os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondo, como tráfico, tortura e terrorismo, que eles são insuscetíveis, não cabem, são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, inciso 1, e fiança, inciso 2, né?
E depois tem o parágrafo 1º que fala que os crimes, né, tipificados nessa lei, nesse artigo, deverão iniciar em regime fechado, e isso já caiu por terra, porque crime hediondos, esse equiparado, eles podem começar no fechado, pode começar no semiaberto, pode começar no aberto, pode começar com liberdade provisória sem fiança, e dentro da organização criminosa, nós temos que ter cuidado na pegadinha, que a gente vai falar isso daqui a pouco, que em se tratando da lei, né, também mexida pelo pacote de crime, quando a gente fala da lei 7.210 de 1984, que vai tratar da LEP, da Lei das Execuções Penais, nós temos lá na LEP aquela situação ao qual, né, quando o delegado, o indiciado, o Ministério Público, o defensor, eles se juntam, eles fazem um acordo, leva para a autoridade judiciária para o juiz, e o juiz, num prazo de 48 horas, vai decidir sobre essa situação. Inclusive, sendo ele o primeiro a falar, e não sendo ele o líder da organização, a gente tem que ter cuidado, né, para não misturar, que o cara pode ser até com perdão judicial, pode ter sua pena reduzida em 2/3, enfim, nós vamos ajustar isso tudo e trazer para você fazer uma prova bem tranquila. Lembrando que em relação a crimes hoje, os crimes hediondos, o que você acha que vai cair na prova? Se você vai fazer a prova para a Polícia Civil, para o Tribunal de Contas, para o TJ, para a Polícia Penal, para a Guarda Municipal, o que você acha que vai cair na sua prova em relação a crimes hediondos? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai lá para o livro ler algumas coisinhas, né? Quando a gente esquecer um detalhe aqui, a gente dá uma colada lá no livro. O que você acha que vai cair na sua prova, candidato? Vai cair os crimes hediondos com as alterações do nosso ministro lá, Sérgio Moro, que fez isso aí, o pacote anticrime. Vai com as alterações da 13964 de 2019. Sem mais delongas, a gente falou o que está escrito nessa lei, o que é interessante, e aí a gente vai pegar agora um por um, de forma bem objetiva. Não vou ficar enrolando, vamos tentar ser o mais objetivo possível e vamos dissecar aí essa lei de uma forma completa. Crime hediondo. Inciso 1. Homicídio simples não é crime hediondo. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio simples não é crime hediondo. Mas ele pode ser? Pode. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. É o que está escrito literalmente lá no inciso 1. Né? É isso aí. Então, nós já sabemos que homicídio simples não é, mas pode ser. Quando praticado em atividade típica. Por exemplo, chega uma pessoa no bar e com 2 armas de fogo e atira em 10 pessoas e ainda tira o fuzil para dar também. Vai embora. Chega aquela galera do deixa disso. E aí começa o espertinho. Pô, fuzil de 40, fuzil de 380, desculpa. Cartucho de 40, cartucho de 380, cartucho de fuzil. Ih, passou um grupo aqui e matou geral. Passou um grupo? Não, não passou, era uma pessoa só. Mas a atividade não era típica de grupo de extermínio? Então, um homicídio simples, praticado por um só agente, sendo uma atividade típica de grupo de extermínio, isso é crime hediondo. Fechou? Vamos lá. Inciso 1-A. O inciso 1-A deve estar falando mais ou menos assim. Lesão corporal, quando praticada, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, e aí vai trazer as pessoas do artigo 142, do 144 da Constituição Federal. O artigo 142 fala sobre quem? Marinha, Exército Aeronáutica, Forças Armadas. E o 144 fala sobre o quê? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, e nós temos também as polícias penais, seja ela estadual, federal, distrital, enfim. Nós temos ali essa galera. Mas para isso nós temos também, né, a Força Nacional de Segurança Pública, enfim. Se você matar essas pessoas ou seus parentes consanguíneos até o 3º grau para atingir, isso é chamado de policídio. Para a gente dar uma ajustada, aonde, professor Neemias, aonde a gente pode ver esse policídio? Para você anotar isso aí na sua observação, você vai fazer o seguinte: policídio você vai poder achar no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, mais aonde? Que fala sobre homicídio. Vai poder achar no artigo 129 do Código Penal, que fala sobre as lesões corporais. O artigo 129, parágrafo 12. E mais aonde? Nós vamos poder achar o policídio no artigo 1º, inciso 1-A, da Lei 8.072 de 1990, que é onde a gente está, nos crimes hediondos. Mas nos crimes hediondos, vai te afirmar
que o policídio não necessariamente, obrigatoriamente, a pessoa tem que morrer. Vamos para um caso concreto, situação de concurso, inclusive para carreiras policiais. Você para no posto de gasolina para abastecer sua moto à noite, situação que tem um outro motociclista parado atrás para abastecer. Quando você acaba, você vira para o frentista e fala assim, tenha um bom serviço, boa noite. O frentista fala, abraço para o seu pai, estou sabendo que está trabalhando aqui na delegacia como delegado. Tinha na moto de trás dois rapazes que eram os famosos gansos da região. Ao ouvir isso, os caras descem da moto, pegam um taco de beijo e falam assim, aí, papo felinte, delegado, manda abraço dos gansos para ele também. Causa lesões corporais gravíssimas no indivíduo. Para mandar lembrança para o papai. Pergunto, o cara morreu? Não, o cara foi para o hospital e voltou para casa. Mas podemos afirmar que trata-se de policídio? Eu falei lesão grave? Não. Eu falei lesão simples? Não. Eu falei o quê? Eu falei o parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, que não está escrito lesões corporais de natureza gravíssima, mas já é entendimento pacífico, tanto dos tribunais superiores quanto dos legisladores, que o parágrafo 2º, ele é lesão corporal gravíssima, tanto que o inciso 1-A na lei 8.072 dos crimes hediondos já fala lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Enfim, quem não entra nos crimes hediondos, nesse sentido de policídio? Primo não é terceiro, primo é 4º grau. Quem não entra? Sogra, cunhado, primo e enteado. Firma no mantra, sogra, cunhado, primo e enteado. Pegou a visão? Então, esse inciso 1-A vai tratar aí dessas pessoas, aí geralmente vai matar a pessoa, mas policídio necessariamente tem que morrer? Não. Segue o baile. O inciso 2, Pauzinho, ele trazia a figura do latrocínio. O que é latrocínio? Artigo 57 do Código Penal, parágrafo 3º, parte final, ela fala que quando do roubo, ou quando você pratica um roubo qualificado pelo resultado morte, a gente fala que isso é latrocínio, pena de reclusão de 20 a 30 anos, né? Que inclusive, cuidado, que eu já ouvi alunos falando que a maior pena do Código Penal é o latrocínio, pena de 20 a 30 anos. É o artigo 57, parágrafo 3º, parte final. Não é. A maior pena ali no Código Penal, dentre as penas ali, é o quê? É a extorsão mediante sequestro com resultado de morte. É o parágrafo 3º do artigo 159, que a pena é de reclusão não de 20 a 30, de 24 a 30 anos, tá? Só para não perder a viagem, a gente já manda logo junto. Então, o que acontece? Hoje, o inciso 2 não tem mais essa figura da palavra latrocínio. Hoje tem o quê? Roubo. Roubo está abrindo a linha A, B e C. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, é o parágrafo 2º, inciso 1. Roubo, B, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso proibido ou restrito, que é o parágrafo 2º-A e o outro é parágrafo 2º-B. E por fim, a linha C. Roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte. Estou dando aula olhando aqui para o meu parceiro aluno, o famoso Zangado. Já vai sair o Zangado no vídeo. Arnaldo está com o senhor, Reinaldo está com o senhor lá. Vamos lá. Beleza, galera? Então, olha só. O inciso 2 não tem a palavra latrocínio. Então a gente vai falar latrocínio não é mais crime hediondo. Gente, a única coisa que o legislador fez foi o seguinte: só latrocínio era hediondo. Ele melhorou a situação e piorou para o bandido. Hoje, se você roubar e causar uma lesão corporal grave na pessoa, tu já segura o crime hediondo, não precisa a pessoa morrer. Então, firme, poderá ser muito cobrado o inciso 2 na sua prova, porque é o quê? É o pacote de crime. Esse inciso 2 foi alterado lá pela Lei 13.964 de 2019. Beleza? Inciso 3º. O inciso 3º vai falar sobre extorsão qualificada, pela restrição da vítima ali, liberdade, aquela coisa. O que acontece no inciso 3º? Pega a visão. Pega a visão. A extorsão qualificada é o seguinte: o artigo 58, ele tem parágrafo 1º, 2º e 3º. O parágrafo 2º do artigo 58, ele te remetia para o artigo anterior, 157, parágrafo 3º, parte final. Isso era hediondo. Hoje não é ali o parágrafo. Hoje o que está escrito na fundamentação ali? Hoje está escrito que o artigo 158, parágrafo 3º é crime hediondo. Se a gente observar, o parágrafo 3º do artigo 158 é o famoso sequestro relâmpago.
A diferença do sequestro relâmpago para a extorsão mediante sequestro. Sequestro comum. Sequestro relâmpago é aquele quando você vai cercear o direito de ir e vir da vítima, da pessoa, e você vai exigir vantagens da própria vítima. Porque se você vai sequestrar uma pessoa e você exige vantagens de qualquer outra que não seja vítima, isso não é relâmpago. Isso é o quê? Sequestro comum, extorsão mediante sequestro. Ah, mas o relâmpago é porque é muito rápido, não tem tempo. Ah, outro também, não se trata do tempo, se trata da vítima. Eu sequestrei, eu vou cercear o direito de ir e vir da pessoa. É da vítima que eu vou solicitar vantagem? Se for, relâmpago. E se não for? Extorsão mediante sequestro comum. Caso concreto para matar você na hora da prova. Vou usar o nome de uma pessoa. Reinaldo, está ali. Reinaldo sai do banco com a sua esposa e o cara lá dentro viu o Reinaldo sacando dinheiro dando para a sua esposa. Ok? Saidinha de banco. Ele vai para um canto, a esposa para o outro. Pega, coloca ele dentro do carro e fala assim, ó, a gente viu, pode mandar ela trazer aquele dinheiro que está na bolsa. Reinaldo fala, não pergunta nada. Vem, rápido. Ela rapidamente traz o dinheiro, entrega, o cara solta Reinaldo e vai embora. Toda essa ação não durou 5 minutos, ó, saidinha de banco rapidinho. Porra, então, peraí, porra, cacete. Vai falar a palavra não. É relâmpago. Então é relâmpago, por quê? Ah, porque foi rapidinho. Não, não é relâmpago. Porque quem teve seu direito de ir e vir cerceado, né, foi Reinaldo. E ele exigiu vantagem de quem? De outra pessoa que não era ali no momento a vítima. Perceba que foi saidinha de banco, foi tudo muito rápido, mas é extorsão mediante sequestro, não é sequestro relâmpago. Não é o parágrafo 3º do artigo 58. Pegou a diferença? Ah, mas fulano está no sítio há 7 dias. Agora vamos lá, vamos sacar, pega o cartão, vamos passear em banco para sacar seu dinheiro. Não é mais relâmpago, está tanto tempo no cativeiro. Peraí, está exigindo vantagem da própria vítima? Sim, é relâmpago. Ok? Não vamos misturar que nós temos sequestro, né? A extorsão mediante sequestro no 59, nós temos extorsão no 58, sim, mas lá no 148 nós temos o quê? É sequestro ou cárcere privado, que lá tem um prazo lá de 15 dias, não misturem isso. Enfim, vamos voltar. Falamos do inciso 2, agora estamos falando do inciso 3º. Vamos finalizar. Extorsão, o que é idioma? O artigo 58, parágrafo 3º, que a gente chama de sequestro relâmpago. Ponto. Artigo 159. Então, de 158 tem parágrafo 1º, 2º e 3º. Só o parágrafo 3º ali traz como hediondo. Vamos lá. O inciso 4º é o artigo 159 do Código Penal. Extorsão mediante sequestro. No artigo 159, nós temos o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. A extorsão mediante sequestro, na sua forma simples e hediondo? Sim. E o parágrafo 1º? Sim. O parágrafo 2º? Também. O parágrafo 3º também. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Lá no artigo 158, que tem 3 parágrafos, só traz o parágrafo 3º no 158 como hediondo. E aqui no 159, todos são hediondos, exceto o parágrafo 4º, que vai falar da colaboração premiada, que você faz uma delação, que abre a mão do seu direito ao silêncio, que a gente teria que ir lá para a lei 12.850, que trata das organizações criminosas, como funciona, o que dá, o que não dá, quem faz o acordo, quem não participa, enfim. Então, o artigo 59, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º, é crime hediondo. Parágrafo 4º não é, porque trata-se de uma colaboração premiada, ao qual você vai fazer uma delação. Ok? O inciso 5º, vai falar do artigo 213. Estupro, ato libidinoso, né? A conjunção carnal. O artigo 212. Lembrando que estupro e o estupro de vulnerável, que está lá no artigo 217-1 do Código Penal, já foi objeto de ação penal pública condicionada à representação dentro da lei dos crimes hediondos, da lei 8.072 de 1990. Hoje, o estupro de vulnerável, falei crimes sexuais, importunação sexual, assédio sexual, falei aquele lá que tem os aumentos de pena do 226, né? Estupro coletivo, estupro corretivo, mas foca no 225 do Código Penal. Títulos e capítulos, falei de crimes sexuais, todos são de ação penal pública incondicionada. Beleza? Inciso 5º, estupro, hediondo. Inciso 6, estupro de vulnerável, hediondo. Lembrando de uma situação, ninguém é de ferro, tomar um cafezinho. Beleza. Lembrando de uma situação,
Falei que crime de rol é taxativo. Todo crime que tem esse rol taxativo é chamado de crime de catálogo. E outra coisa, hein? Crime de ônibus não admite o princípio da insignificância, tá? Não sei se eu falei isso quando eu comecei a gravar aqui, que a gente grava, a gente não prepara nada, a gente abre a boca e sai falando que a gente estudou para ajudar você que está começando a estudar. Ok? Da mesma forma que crime de catálogo, só para dar um exemplo, eu falei que crime hediondo, o rol taxativo, e que toda lei que tem seu rol taxativo é chamada de crime de catálogo. Dá uma observada também, que quando você for estudar sobre prisão temporária, que a gente vai ver isso daqui a pouco aqui nos hediondos também, a prisão temporária, lá na lei 7960, se não me falha a memória, lei 7960 de 1989, que trata das prisões temporárias em seu artigo 1º, e seu artigo 1º tem a linha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, e acrescentou a linha P. Isso é prisão temporária, porque o seu rol é o quê? Seu rol é taxativo, e toda lei que seu rol é taxativo é chamada de crime de catálogo. Então eu falei dos crimes hediondos que o seu rol é taxativo, crime de catálogo, e a gente tem um outro exemplo aí, só para você não ficar só nos crimes hediondos, entender lá na lei 7960 também. Vamos seguir. Falei sobre estupro de vulnerável, falei, até dei uma pinceladinha aqui, falei crimes sexuais, o artigo 225 do Código Penal, está lá dizendo que tudo é de ação penal pública condicionada, e a gente vai para o inciso 7º, epidemia com resultado morte. Vai explicar o que é isso? Nada. A paqueta da prova. Epidemia está aí, rodando pra caramba. Epidemia com resultado morte é crime hediondo. Isso aí só para você decorar. Esse é o inciso 7º. Artigo inciso 7-A, vetado. 7-B. Aí vai falar sobre falsificação, corrupção, adulteração de produtos medicinais, enfim. Não tem muito que explicar também ali o 7-B. Mas vamos dar uma lida? Porque, olha só, vamos lá. O inciso 7-B. O epidemia com resultado morte está no 267, parágrafo 1º, e inciso 7b. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Aí está lá no artigo 273, caput, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B, enfim. E aí agora a gente vai falar sobre o quê? Que já foi objeto de prova, mas tem muita coisa nova e de repente nem aparece. O favorecimento, a exploração de criança, né, o adolescente, favorecimento de exploração sexual de criança ou adolescente, que é o inciso 8º e está lá no artigo 218-B do Código Penal. Deixa eu só ir lá ler para você, porque eu falei que favorecimento da exploração sexual de criança ou adolescente é quase isso, não é 100%. Então vamos ler do jeito que está exatamente na letra da lei, que a gente decora muita coisa, mas nem tudo. Favorecimento à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218b, caput e parágrafos 1º e 2º. E aí a gente volta pro inciso 9º. Agora voltamos para o pacote de crime, galera, para a lei 13.964 de 2019. Estou sempre falando dessa lei para ficar na tua cabeça. O furto. O artigo 155 do Código Penal tem ali o furto, pena de 1 a 4 anos. Aí tem o parágrafo 1º, né, que aplica-se a pena, né, aumenta-se a pena de 1/3. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno, que é circunstanciadora, abajurante, na causa de aumento de pena. E aí nós temos ali o parágrafo 4º, né, que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, no artigo 55, que é qualificadora, alterou a pena mínima, a pena máxima, né? Logo nós temos uma pena autônoma, né, porque quando aumenta a pena, que é circunstanciadora majorante, isso se dá na terceira fase da dosimetria da pena, para quem quer um estudo um pouquinho mais avançado nesse sentido. Então nós temos a diferença do aumento de pena da lei, circunstanciado, majorado, ou do parágrafo 4º, que é qualificado, pena de 2 a 8 anos. Mas a gente está falando de crimes hediondos. Perceba que nos crimes hediondos com alteração da lei 13.964, você vai ver que o parágrafo 4º-A e o parágrafo 7º, desculpa, eles trazem penas, eles estão trazendo penas de reclusão de 4 a 10 anos, é a mesma pena do roubo, de 4 a 10 anos. Então olha só, o artigo 157, desculpa, o artigo 155, furto, que é a pena original de 1 a 4, no parágrafo 4º-A e no parágrafo 7º, ele vai trazer uma pena de reclusão de 4 a 10 anos. Aí perceba, os dois quando você vai mexer com artefato análogo explosivo. Mas cuidado com a brincadeira.
os dois têm a mesma pena, os dois vão falar sobre explosivo. Mas o parágrafo 4º, traço A, você vai explodir. Explodir. Você vai fazer o emprego do artefato análogo explosivo. Ok? No parágrafo 7º, você vai subtrair o explosivo. Cara, tu vai explodir, tu vai levar para casa. Se tu vai explodir ou não interessa. Dana-se. O problema é que você emprega o explosivo. O outro, você somente subtrai o explosivo. Nesse sentido, quando você explode, é hediondo. Quando você subtrai, não é hediondo. Então, o que você tem que pegar? Nós temos o parágrafo 4º, traço A, e o parágrafo 7º. Os dois eles estão trazendo a mesma pena. Reclusão de 4 a 10 anos. Então os dois são hediondos. Não, só se você fizer o emprego do explosivo. Fechou? Beleza. Vamos falar do parágrafo único agora. O parágrafo único, ele trazia o crime de genocídio ou posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido antes da mudança. Não é isso? Beleza. Hoje, o parágrafo único, né, os crimes hediondos e os equiparados, equiparam-se também, né, tem lá os crimes. Olha só quem fala o parágrafo único. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. O quê? O quê? Esses 1, 2, 3, 4, 5. 1. Genocídio. Genocídio, né? Genocídio, direitos humanos, cai em prova também, mas não vai entrar nesse mérito, não. Senão já ia brincar com genocídio lá nos direitos humanos também. Olha só. Genocídio, né? Que não é crime doloso contra a vida, né? Que inclusive cai pra caramba essa brincadeira na prova, né? Genocídio é crime doloso contra a humanidade, igual o latrocínio, crime doloso contra o patrimônio. A galera marca que é competência do tribunal do júri. Não entra nessa não, galera. Competência do tribunal do júri é crime doloso contra a vida. Latrocínio não é contra a vida e genocídio também não é contra a vida. Genocídio é contra o quê? Sentimento, humanidade. E latrocínio contra o patrimônio. Não cai nessa não. Aí tem outra brincadeira. Estou até aloprando aqui na aula, né? Tem até outra brincadeira. Então tá. Então todo crime doloso contra a vida é competência do tribunal do júri. Mas se o nosso presidente, governador e prefeito, que são os chefes do poder executivo, só para a gente pegar e dar uma descontraída, essa brincadeira do tribunal do júri, quando o prefeito praticar um crime doloso contra a vida, é o TJ, é o Tribunal de Justiça. Quando brincar com o governador praticando um crime doloso contra a vida, é o STJ. E o presidente, cuidado, tá? Naquela observada no artigo, eu não sei se é isso aí, 86, parágrafo 4, que fala que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não será responsabilizado por atos estranhos. O crime fica suspenso, aí quando desce, ele responde. Que você, se quiser fazer prova para carreiras policiais, eles te dão esse artigo 86, parágrafo 4, e fala assim, o presidente não responde por atos estranhos na vigência de seu mandato. A isso dá-se nome de um princípio. Qual? Cuidado com essa brincadeira, você já viu bastante prova, hein? Cláusula da irresponsabilidade penal relativa ou temporária. Se tiver com o caderno, chama na caneta e anota essa brincadeira aí. Cláusula da irresponsabilidade penal relativa ou temporária nada mais é do que o artigo 86, parágrafo 4, quando fala sobre competência do Poder Executivo, que começa lá no artigo 76 da nossa Carta Política da Constituição Federal, quando a gente fala sobre essa brincadeira de tribunal do júri, ok? Até porque nosso presidente só comete 2 crimes, crime comum, crime de responsabilidade, e eu não vou entrar nesse mérito, porque eu só dei uma relaxada e vamos voltar para o nosso estudo, né? Vamos lá, estamos crimes hediondos. Então, o inciso 1, o genocídio, ele, artigo 1º, 2º e 3º da lei 2889 de 1956, ele é hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo, não é mais de uso restrito, é de uso proibido. Então você vai observar que hoje, posse ou porte ilegal de arma de fogo, que está escrito lá no artigo 16, né? Lá no artigo 16 do Estatuto de Desarmamento da Lei 10.826 de 2003. O parágrafo 2º traz para você a palavra proibido. Cuidado, parágrafo 1º e caput não é hediondo não, hein? Cuidado com o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ok? Então, ó, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Então, se a prova falar assim, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito é hediondo? Não. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Não.
ilegal de arma de fogo de uso proibido. Sim. Porte. Sim. Você tem que focar no artigo 16. E cuidado com uma outra brincadeira. Já que eu estou falando do artigo 16, parágrafo 2º, que é crime hediondo, eu vou trazer para você uma coisa que está no livro Vadimeco, o mais atual, né, que é a 32ª edição aí da Saraiva, que se você olhar o artigo 14, que fala sobre porte ilegal de arma de fogo, que tem pena até de reclusão ali de 2 a 4 anos. Eu acho que é isso, reclusão de 2 a 4 anos, no artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo. Se você olhar o parágrafo único, né, fala que, né, os crimes ali, os crimes tipificados neste artigo, depois dá uma olhada para mim, por favor, no artigo 14, só para ver se fala exatamente o que é só. Os crimes tipificados neste artigo são inafiançáveis. Não, está errado, não são inafiançáveis, cabe fiança. O artigo 15, parágrafo único do Estatuto, também fala, hein? Disparo de arma de fogo. Os crimes tipificados neste artigo são inafiançáveis. Está no Vadimeco, mas não são inafiançáveis, são afiançáveis. Isso, o parágrafo único do artigo 14 e o parágrafo único do artigo 15, eles estão já fora de forma, ok? Já não funcionam mais. Mas o professor está falando desse parágrafo único do 14 e do 15 do Estatuto do Armamento. Cara, você quer saber o que é hediondo? Vamos lá, olha para a letra, olha para os crimes hediondos e olha o pacote de crime. O que é hediondo? Posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso proibido. Fechou. Artigo 16. Artigo 17. Comércio ilegal de arma de fogo. É crime hediondo. Artigo 18 também do Estatuto do Armamento, da Lei 10.826, de 2003. Crime de tráfico internacional de arma de fogo. Então o que você tem que pegar, cara, se você vai fazer uma prova? Artigo 16, parágrafo 2º, artigo 17 e artigo 18, todos do Estatuto do Armamento, da Lei 10.826 de 2003. Esses são hediondos. Então não vai nessa furada aqui. Parágrafo único do 14, que é porte. Parágrafo único do 15, que é disparo de arma de fogo. Ah, isso é hediondo por quê, professor? Porque está escrito. Está escrito, mas está errado. Como se você for no artigo 5º, vai falar, são prisões civis, pensão alimentícia e depositário infiel. Porra, também está escrito, mas está errado. Vai lá na súmula vinculante, número 25, que diz lá, é ilícita a prisão de depositário infiel, vírgula, qualquer que seja a modalidade do depósito, ponto. Porra, vai lá para o artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei que nós estamos estudando, que vai falar que os crimes tipificados neste artigo, nesta lei, devem iniciar em regime fechado. O STF já não fala mais isso. Eles não precisam, não devem, não tem obrigação de iniciar no fechado. Também está fora de moda. Então tem vários dispositivos dentro do Vadimeco, dentro da letra aqui, que está fora. Como, por exemplo, só para finalizar uma outra situação. Você olha lá, o artigo 124, 125, 126, 127, 128, vai tratar dos crimes de quê? De aborto, né? O aborto praticado pela gestante, sem o consentimento dela, na clínica, né? Aí tem aumento de pena, tem os desnecessários. O artigo 127 fala o quê? Forma qualificada. Por forma qualificada fala que a pena aumenta de 1/3, se tiver lesão grave, e por qualquer das formas, né? Duplica se sobrevém a morte. Porra, aumentar 1/3 e dobrar. Porra, isso é forma qualificada? Então, pelo amor de Deus, então vamos começar a estudar de novo. Qualificada é quando você muda a pena mínima para uma pena máxima, dando a isso uma pena autônoma. Não é? Diferente de você aumentar de 1/3 e o dobro. Pegou a visão? Então, onde eu quero chegar? Cuidado com o que você lê, sem você estar atualizado, você pode se machucar numa prova de concurso e um ponto pode fazer a sua diferença. Pode fazer a diferença. Então a gente falou do parágrafo único, inciso 1, 2, 3, 4 e 5. E ainda demos uma... A gente está falando de crimes hediondos, estamos viajando um pouquinho em outros dispositivos para enriquecer o seu conhecimento. Estou aqui tentando ajudar um pouquinho, a gente está estudando um pouquinho só mais tempo, né? E o que a gente precisa, a gente vai lá no pai do burro, dá uma lida. Ele vai tomar água, a gente toma café, que é bom. Vai bem. Tá gelado, mas tá bom. O vício do café, né? Vamos lá. Então é isso, galera. Então, em relação aos crimes hediondos na forma taxativa, a gente falou. Estou tentando aqui ajudar, falei para vocês do rol taxativo, já falei crimes catálogo, já falei que não é admissível o princípio da insignificância, beleza?
Falei que... vamos lá. Lembrei de uma outra situação. Vamos lá. Cuidado. Crimes hediondos. Eles são consumados ou tentados. Eu já vi muitos aparecer. Tentativa de estupro. Não é hediondo, porque não tem tentado. Tentativa de extorsão mediante sequestro. Não. Tentativa é consumados ou tentado. Todos esses incisos desses crimes, pode vir o tentado antes ou depois. Consumados ou tentado. Outro bizu. Pega o bizu. Já vi aparecer muito bem isso aqui. Sequestro é crime hediondo, certo ou errado? Aí, pessoal, certo, claro, sequestro. Inclusive, o sequestro ali no parágrafo 3º do 159 tem pena de 24 a 30 anos. Hediondo pra caramba. Não, rota taxativo. Extorsão mediante sequestro. É uma coisa boba, mas se de repente eu não falo, de repente pode cair. Você pode cair num detalhe, numa brincadeira boba dessa. Então não perca essa visão. Pegou a ideia? Pega o bizu. Tamo junto? Então a gente falou de todos os incisos, tentamos explicar. Gente, o que pode aparecer na sua prova? Pacote de crime. Se você olhar o inciso 2, tiraram o latrocínio lá, mas continua lá, na linha B. Então, o inciso 2, roubo. A linha A, B e C, pacote de crime. Depois vem o inciso aqui, 3, mexeram. Artigo 58, parágrafo 3º. Aí vem 4 não, 5 não, 6 não, 7A, vetado, 7B, 8º, que é a exploração sexual da criança e adolescente, já está aí ficando fora de moda. O 9º, que fala sobre o furto qualificado com emprego explosivo, bom pra caramba. O parágrafo único, genocídio, não tem graça. Posse ou porte legal de arma de fogo, mudou, porque agora só o parágrafo 2º 16 e aí vem o 17, comércio legal 18, show de bola, pacote de crime. E organização criminosa, toda organização criminosa é crime hediondo. Não! Extorsão, peculato, mete uma organização dessa, tu se arrebenta. Organização criminosa quando em atividade, quando praticada com fins para os crimes hediondos. Pronto, falei a lei, revisei a lei, pontuei o que eu acho que cai na sua prova, e aí a gente vai falar do artigo 2º, que são o quê? Vai falar do tráfico, da tortura e terrorismo, que são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, inciso 2, fiança. E aí, eu vou trazer para cá só um pouquinho, para a gente só dar uma finalizada. Que, por exemplo, anota aí no seu material, conceito de crime hediondo eu não falei não, que o conceito de crime hediondo ele é o quê? Ele é legal, jurídico e misto, mas o Brasil adota qual dos 3 critérios? Qual é o critério? É o critério legal, artigo 5º, inciso 43, hein? Já ia deixando passar esse bizu para você, não passe esse bizu não perde essa visão não, beleza? Então vamos lá, o artigo 2º, que diz o seguinte, os crimes hediondos, a prática da tortura, do tráfico de entorpecentes, drogas, afins, e o terrorismo são suscetíveis. Já falei. A pena prevista nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Já falei que não cabe mais isso. Inclusive, se você praticar um crime hediondo, você pode começar no fechado, você pode começar no semiaberto, você pode começar no aberto e, geralmente, várias provas. Você pode ter até a condição de começar com liberdade provisória sem fiança. Quantas vezes apareceu liberdade provisória sem fiança em concurso? Principalmente na carreira, nas provas de polícia civil. E aí, vamos lá. E aí, em caso de sentença condenatória, decidirá fundamentalmente, tranquilo. Prisão temporária, show de bola. Prisão temporária. A prisão temporária que está prevista lá na Lei 7960 de 89, que eu já falei, artigo 1º, inciso, a linha A até a linha B. A prisão temporária tem prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, havendo extrema e comprovada necessidade. Cuidado, candidato. Cuidado, candidato. Não é aquela cantora, cuidado, coleguinha. Cuidado, candidato. A Lei 7960, a Lei 7960 de 1989, ela vai no artigo 1º, ela vai da linha A até a linha B. E aí você vai ver que a prisão temporária tem prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, claro, havendo extrema necessidade de comprovação. E aí você vai chegar na prova e falar assim, de acordo com as prisões temporárias, marca a opção correta. Aí você vai falar que o cara praticou um crime de estupro, ou então extorsão mediante sequestro, ou epidemia com resultado bosta. Vai pegar um crime dessas alíneas aqui e vai mandar você marcar na prova certa. Aí vai falar que a resposta é a letra A, 5 dias
podendo ser prorrogado por mais 5. Mas, dentre essas alíneas todas aqui, tem vários crimes que estão lá nos crimes hediondos, estão expressos lá nos crimes hediondos. Então, quando a prova trouxer a lei das prisões temporárias, mas o crime que está aqui num desses incisos for crime hediondo, a prisão temporária, quando o delegado de polícia representar a Vossa Excelência pela decretação das prisões temporárias, com base na lei 7960, no crime e tal, ele não vai pedir 5, o juiz não vai te conceder 5 mais 5, se o crime que está aqui é hediondo. A lei vai dizer que é 5 mais 5, mas cuidado que se tiver crime hediondo aqui, dentro dessa lei, o prazo não é 5 mais 5, é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Pega esse liso, não dá esse mole não. Agora sim eu vou lá te mostrar na letra da lei, que diz assim, ó, nos crimes hediondos, no artigo 2º, parágrafo 4º, a prisão temporária sobre a qual dispõe a lei 7960, ó, de 89, é isso mesmo. Nos crimes previstos neste artigo, terá um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Pronto, não há em que se falar mais nessa situação. Vamos passar batido aqui para outra situação. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de pena imposta ao condenado em alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e a comunidade pública. Aí passa batido, vem para o inciso 8º, o artigo 8º, que tem um negocinho legal, né? Que será de 3 a 6 anos de reclusão. A pena prevista no artigo 288, né? Quando se tratar de crime hediondo, né? A prática da tortura, o tráfico de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo, quadrilha urbana não existe mais. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma ideia para passar para vocês aqui. Eu acho que não, né? O que tinha que passar para você, para te ajudar no concurso público, a gente tentou falar. Ok, queridos? Então a ideia é essa. Você que vai precisar da lei dos crimes hediondos, a lei 8.072 de 1990, tentei te ajudar. Tá aí. Eu sou o professor Nemias, estou finalizando, né? Eu sou o professor Nemias, diretor e professor do curso Direito Fácil, situado no centro de Niterói, Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 500, sala 905. Você vai fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Brasília. Quiser, né? A gente está aqui para tentar encurtar esse estudo. Tem que estudar muito, mas é melhor estudar muito e estudar certo. A gente colocar aí as pegadinhas, casquinha de banana, a famosa sacanagem, que quem faz, a banca que elabora a questão, ela vem para te machucar. E a gente está aqui para tentar te mostrar para onde a gente sai. Ok, galera? Forte abraço, espero ter ajudado os senhores e as senhoras, e fica na paz de Deus e até a próxima.